Muito bem, estamos na nossa sessão de estudo de número 13, hoje dia 5 de setembro de 2024. Nós estamos no nosso estudo teórico e prático da mediunidade, na terceira unidade, estamos nesse ponto, onde nós estamos tratando da mediunidade e o médium. Hoje nós vamos estudar dois curtos capítulos, né? O capítulo 16 e 17. O 16 fala da perda e suspensão da mediunidade. Existe isso? É possível? Sim, é possível e tem seus motivos, né, naturalmente. E também, no capítulo 17, a influência do meio no fenômeno mediúnico. Então, até que ponto o meio influencia a, o fenômeno mediúnico, esse acontecimento, né? Então, é isso que nós vamos estar estudando hoje. E vamos lembrando que nós estudamos o livro Mediunidade, que ele está disponível tanto em livro impresso quanto no e-book, e também existe no YouTube 34 vídeos que compõem esse livro. Então, é um material farto para que a gente aprenda sobre isso, é muito bem dirigido pelo o curso de mediunidade, pela dona Terezinha Oliveira, e é um trabalho muito bem feito. Esses 34 vídeos, eles explicam muito bem o livro Mediunidade, e vice-versa. Na verdade, esse curso acabou gerando o livro, mas seja compondo de qualquer maneira o livro, mais os vídeos e também essa nossa sessão de estudos, porque naturalmente estamos desenvolvendo mediunidade no nosso grupo de estudos, então nós nos baseamos por esse livro. Então, a partir desse livro também, o vídeo e essas gravações. Então, é um material farto, realmente tira toda e qualquer dúvida para que a gente possa ter um trabalho esclarecedor, ou melhor dizendo, que a gente tenha os dois pés no chão para fazer esse estudo. Então, esse é o escopo aqui do nosso trabalho. Então, vamos lá. Perda e suspensão da mediunidade. O que quer dizer isso? Capítulo 16. Bom, a primeira coisa que ela nos coloca é que a nossa mediunidade ela está sujeita a intermitência, ou seja, vai e vem, né? E até mesmo suspensão, seja temporária ou definitiva. Então, por que acontece isso? Como que acontece isso? Primeiro, o médium pode ter problemas físicos. Então, é, a mediunidade, ela, como ela fala, tem raiz no corpo físico. Então, é física. A mediunidade, ela é algo físico. Por quê? Porque é o corpo físico que intermedia esse intercâmbio, essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material dos encarnados. O espiritual são os espíritos desencarnados. Então, a mediunidade, ela é elo de ligação entre esses dois mundos. E ele se faz pelo organismo físico. É físico, é fisiológico, né? Então, toda a raiz está no corpo físico. Então, se o médium tem desgaste ou problema físico, doença, qualquer tipo de coisa nesse sentido, aí ele deixa de trabalhar, ele altera a capacidade da produção mediúnica, da atividade mediúnica. Então, se o médium tem problema físico, algum problema de desgaste, um problema grave no organismo, ele pode deixar de, de exercer a mediunidade. Então, os espíritos bons, eles preservam o médium. Se ele acha que é necessário um repouso material, ele pode ir num trabalho, querer trabalhar tudo e não dar nenhum tipo de manifestação ou comunicação dos espíritos. Porque os bons espíritos, eles preservam o médium, eles não querem prejudicar a saúde do médico, a saúde física e
espiritual, o equilíbrio espiritual do médium. Então, bons espíritos sempre querem o bem, o nosso bem, né? Já os espíritos inferiores não respeitam isso. Eles vão até o fim. É como bater em cavalo cansado, como se dizia antigamente, né? Uma coisa bem não politicamente correto, né? Então, exigir mais do que o médium pode oferecer. Então, para eles não tem problema nenhum, né? Exigir demais do médium. Então, é muito importante que o médium saiba seus limites. É como uma pessoa cansada que vai fazer uma atividade física. Não ele precisa de repouso, não pode fazer aquela atividade física. Assim é com a mediunidade. Então, se os espíritos inferiores não respeitam os limites, o médium deve respeitar os limites. Então, as intermitências ou suspensões temporárias da mediunidade estão relacionadas com isso, com a saúde física, o cansaço do médium, né? Outra coisa também é uma programação de trabalho. Conforme a programação do médium, né, os espíritos vão modificando, reduzindo, trabalhando para que ele possa trabalhar de maneira assim, o médium trabalhar da melhor maneira que venha atender às necessidades dos espíritos. A mediunidade, ela é dinâmica, ela não é nada assim que vem daquele jeito e fica. Normalmente ela muda. Então, pode ser de psicografia para psicofonia, pode ser vice-versa, pode ser algum outro tipo de mediunidade, a vidência. Então, vai, e até mesmo mediunidade de cura. Então, a mediunidade curadora também, ela vai, depois de alguns tipos, ela vai e acaba se instalando no médium, modificando para esse tipo de coisa. Então, defeitos físicos, e vai trabalhando. Do mesmo jeito que ela desabrocha, a mediunidade desabrocha em algum momento na vida do médium, ela também pode mudar. E dependendo do que? Da programação de trabalho, da necessidade do tipo de mediunidade para o médium, ou mesmo daquele compromisso que o médium assumiu ao reencarnar. Na programação reencarnatória, ele faz as suas opções de acordo com a necessidade daquilo que vai acontecer, combina com os espíritos e vem, né? Com aquela mediunidade, mas vai mudando. Então, depende da programação de trabalho. Do mesmo jeito que muda, pode ser suspensa, né? Então, pode haver também recesso para que haja esse outro tipo de manifestação de mediunidade. Agora, a gente não pode confundir os casos que é do nosso interesse que a gente fala, não vou trabalhar mais, eu não quero mais isso. E ele pode prejudicar ele próprio. Por quê? Como que prejudica? Prejudica porque ele combinou isso. O médium, quando ele vem para esse trabalho, para essa tarefa, não é um acidente. A mediunidade não é uma coisa que vem assim, do nada, né? Pode ser até que ele não venha com essa programação, mas ele deseje tanto aquilo e trabalhe tanto aquilo que ele possa ter algum tipo de mediunidade ostensiva. Então, cada um tem a sua característica que pode mudar, pode ser suspensa ou pode ser assim, como um vagalume, né? Vai e volta, vai e volta. Agora, então, essa paralisação é muito importante que o médium saiba que pode haver consequências, sim. Que tipo de consequência? Eu combinei algo e não cumpri. Então, talvez numa outra oportunidade, como é que eu vou pedir de novo alguma coisa se eu já falhei? Então, vai ter que se trabalhar muito isso, né? Outro, o mau uso da mediunidade. Ela é a que comunica os dois planos, né? E, quando ela é concedida para a gente, é para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então,
o que que acontece? Nós estamos progredindo, nós trabalhamos o nosso progresso moral, principalmente. Esse, no final das contas, é esse: tem o intelectual e o moral. Mas o intelectual é uma ferramenta para trabalharmos o moral. Então, o nosso progresso moral, ele depende da nossa maneira de ser, da forma que a gente é. E a mediunidade, ela nos ajuda, alavanca isso. E se ela nos auxilia, ela auxilia a humanidade. Então, e a mediunidade, ela nos traz a possibilidade de que o mundo espiritual se manifeste, e sendo assim, ele acaba trazendo a verdade para os homens, acaba trazendo esse conhecimento para os homens. Então, a mediunidade é uma ferramenta de progresso individual e coletivo. Então, portanto, é para isso que vem essa faculdade tão valiosa para nós. Então, quanto mais médiums, maior a distribuição, ou esse espalhar desse conhecimento, dessa verdade, né? Agora, se a gente começa a usar isso para coisas frívolas, propósito ambicioso ou egoísta, pronto, a gente está utilizando mal a mediunidade. Então, não é para o progresso coletivo, é progresso financeiro ou egoísta ou alguma coisa desse tipo, para se promover. Então, não é para isso que a mediunidade veio, né? Então, tudo aquilo que vem para o nosso benefício material, como que uma forma escusa de usar algo que é sublime, que é sagrado, a gente vai ter, claro, consequência disso. Que consequência? Bom, os espíritos se afastam. E fica quem? Espíritos mal intencionados, espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, os bons espíritos, se afastam e nós ficamos à mercê deles, né? Então, ele acaba sendo, esse afastamento, uma advertência. Para quê? Para que o médium saiba, medite, né, aprenda o que é que está fazendo, né? E que também é uma prova de que a mediunidade não é propriedade do médium, não é propriedade do ser humano, né? Não depende dele, depende dos espíritos. Então ele não tem razão nenhuma para ficar orgulhoso disso, se vangloriar. Não, a minha mediunidade. Não, é uma condição temporária. Tanto que ele pode vir como médium numa encarnação e nenhum tipo de mediunidade se manifestar em outra. Pode vir sem nenhum tipo de mediunidade e vem com uma mediunidade fantástica numa outra encarnação. Então, ela depende muito do nosso planejamento reencarnatório, da utilidade, né? Então, agora, como que se testa isso? Os espíritos estão nos testando quando também há a perda ou a suspensão da mediunidade. Primeiro, se o médium é correto moralmente, né? E ele também não tem necessidade de repouso. Então, a suspensão virá para quê? Então, ele é correto, né, moralmente, não tem nada que venha a, assim, a denegrir, né, a imagem dele como médium, e ele está bem de saúde, não precisa de repouso, e é suspenso. Então, é um teste. Que tipo de teste? Testar a paciência, a perseverança, a fé nesse bem proceder do uso da mediunidade, honestidade, né? Como? Não fazendo de conta que está acontecendo o fenômeno mediúnico. Então, é um teste para o médium. Se os espíritos acham por bem fazer esse tipo de teste, é o que vai acontecer, né? Também meditar no que já aprendeu, né? Porque os espíritos não desejam que nós, como médiums, a condição de médiums, sejamos como que bonecos, marionetes, autômatos, né? Que vamos tá ensinando, tá propagando. Eles querem aqueles que assimilem
o conhecimento e que vivenciemos isso. Então, é para isso que serve a mediunidade, né? Agora, se os espíritos se afastam, não quer dizer que abandonou o médium, abandonou a mercê dos espíritos inferiores, né? Tem um caso de Ivone Pereira, que ela conta num dos livros dela, que ela tem, se aproxima dela um espírito porque ela teve uma vida muito pobre, né? Ela escrevia em papel de pão as obras mediúnicas, as psicografias dela. Então, imagine fazer ela pegar, passar com ferro o papel, aquele papel pardo de pão, e escrever neles, porque ela não tinha dinheiro para isso. Quando as pessoas escreviam para ela perguntando alguma coisa, mandando carta que exigia resposta, eles mandavam envelope e selo, porque sabiam da condição dela. E aí ela respondia e já vinha a carta selada para ela poder responder as questões. Então, pobre como ela recebeu uma vez a visita de um espírito que ela chamou de beletrista, porque ele não se identificou, que ele era assim, um escritor, né? Pelo menos ele se apresentou como tal, e propôs para ela que se ela escrevesse, né, aquilo que ele ditasse, ela seria muito famosa, ela teria grande projeção e ficaria muito rica, né? Bastava que ele escrevesse através dela, da mediunidade dela. E ela declinou da oferta, mas ele veio várias vezes, como que tentar propor aquilo para ela, e ela achava que aquilo não era justo, usar a mediunidade para benefício próprio, benefícios materiais, benefícios egoístas. Então, ela, ela ia declinando, declinando, e ela ficou brava com os espíritos. Como é que pode os amigos espirituais se afastarem nesse momento que ela precisava da perseverança, de manter o propósito dela de usar a mediunidade a serviço do bem, né? E aí, quando definitivamente o espírito percebeu que ela não iria ceder, ele se afastou. E ela até conta que via ele caminhando assim, desaparecendo, né? Indo embora. E aí voltaram os espíritos. E ela pergunta para eles, mas onde é que vocês estavam quando mais precisei? Quando eu estaria sujeita até uma caída. Os espíritos falaram justamente isso, para ver até que ponto você era fiel à doutrina espírita. Então era um teste para ela, era um teste para ver se ela ia perseverar. E ela perseverou. E ela entendeu que eles não abandonaram ela, eles se afastaram para fazer uma prova, um teste, se ela realmente iria seguir adiante com o propósito dela. Então, esse era o teste e tal, e os espíritos se afastam para para que percebam se ela vai ceder a espíritos menos escrupulosos, né? E também, quando se deixa de comunicar, né, de um todo com o médio, é que elas vão se interromper, mas não no pensamento, assim, no envolvimento fluídico, moral. Ele não desaparece, os espíritos podem aparentemente desaparecer, mas eles estão sempre cuidando do médium. Então, eles não abandonaram o médium, estão sempre juntos do médium. Bom, então esse era a perda da mediunidade, né? Como um teste, né? E, e agora, como é que ele deve proceder quando acontece a perda ou a suspensão da mediunidade? Primeiro, verificar se a saúde física está bem, se ele não está abusando da saúde dele. Depois, conforme diz o livro dos médiuns, né? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua mediunidade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que lhes tem dado e terá a resposta. Então, perguntar para si próprio, né? O que eu tenho feito da mediunidade?
Está sendo de resultado positivo? Então, essa é a orientação de Kardec no Livro dos Médiuns, quando se trata justamente no capítulo Perda ou Suspensão da Mediunidade. E, e também, quando aconselhado, né, se aconselhado pelos bons espíritos, né, fazer tentativas breves. Vamos testar, né? Será que vai voltar a minha mediunidade? Será que não vai? Não desistir dela. Então, está ali ativo. Uma vez que aconteça de retornar, ele está lá, já exercitando, né? E também buscar prece, resignação, boa conduta, para que ele possa reduzir o tempo que ficou suspensa a mediunidade. Então, são essas assim, são esses os conselhos dos espíritos, ou de Kardec, para os médiuns. É isso que a gente aprende, né? E agora a gente vai falar, né, do capítulo 17, a influência do meio no fenômeno mediúnico. O meio influencia o fenômeno mediúnico, está acontecendo o fenômeno mediúnico. O meio, ele tem, de alguma forma, influência. Então, quando a gente pensa em mediunidade, vamos lembrar que tem o espírito comunicante, o médium e o meio em que está acontecendo a manifestação. Então, esse é o conjunto das coisas que estão acontecendo. Então, o fenômeno mediúnico não é só o espírito comunicante, mas tem também o intermediário e o meio em que ele está ali presente. Então, o que que acontece? Quando está acontecendo uma reunião mediúnica, todos os presentes estão influenciando aquela reunião. Todos. Para o bem e para o mal. Para o bem proceder e para o mal proceder. Para atrair espíritos bons ou espíritos que não são bons, são inferiores, né? Aqueles simpáticos e antipáticos. Poxa, mas tudo isso, o que que acontece? Acontece que cada um de nós carregamos conosco nossas características, e essas características se manifestam na reunião, que pode ser uma série de coisas, e nós vamos ver nesse momento o que que é. Então, a primeira coisa que ela fala, para uma reunião acontecer, para que seja favorável, tem que haver uma homogeneidade e intensidade. O que que quer dizer isso aí? O conjunto de todos ali presentes que formem um grupo harmonioso. Por isso que é importante a frequência, a assiduidade daquele grupo que vai estar, ao longo do tempo, cada vez mais se afinizando, vai ficando cada vez mais homogêneo, cada vez mais harmonioso ou harmônico. Então, aí, os pensamentos, a vibração, elas acontecem de forma positiva, de forma que venha a concorrer para o bem proceder daquela reunião. Agora, uma reunião que cada vez tem gente diferente, né? Ou ainda que tenha sempre uma série de assistentes ou visitantes, ou então aquelas reuniões públicas, como se fazia antigamente, né? Tem lá uma mesa, vários metros em volta, e aquela população enorme de pessoas assistindo às manifestações. Então, ali tem curiosidade no meio, tem uma conversa paralela, tem pensamentos que divagam, tem de tudo, tem acompanhamento espiritual. Então, é quase assim, de se duvidar como é que aconteciam as reuniões mediúnicas naquela época, e que sobreviviam as pessoas ainda. As reuniões sobreviviam, né? Porque havia era muito heterogênea a frequência das pessoas, frequência em termos de frequência mesmo de ir e vir e tipo de pessoas, né? Então, quando o meio não favorece,
existe uma interferência contrária, né? Então, não há essa homogeneidade. Pensamento tem de todo tipo de forças que vêm de fora, e aí acabam por interferir na reunião, né? Então, essas correntes de pensamentos contrárias, tudo, né? E ainda que o médium tenha uma boa intenção, né? Ele experimenta todo tipo de mal-estar, de desconforto, ele não consegue fazer a coisa certa. Imagine uma reunião mediúnica numa sala que não tenha muita proteção acústica, muito isolamento acústico, e do lado uma falação enorme, né? Até mesmo discussões, ainda que não seja essa de briga, mas de pensamentos antagônicos, pontos de vista diferentes. Então ali fica realmente muito difícil fazer uma reunião, né? Uma reunião assim, que venha a contribuir, o que venha a ser positiva. Então, realmente, o meio, ele influencia e muito no fenômeno mediúnico. É isso que ele quer dizer nesse capítulo, né? É isso que ela quer dizer. Então, às vezes a coisa é tão gritante que pode nem acontecer o fenômeno mediúnico. Então, porque não há ambientação para aquilo, não há harmonia para aquilo. Não há como haver o intercâmbio mediúnico, né? E pode até haver risco para a integridade física e psíquica do médium. Então, olha como que a gente tem que tomar cuidado quando se trata de uma reunião mediúnica. A consciência tem que ser total. Consciência de que nós estamos fazendo algo que tem que ter um controle, que tem que ter uma harmonia. Então, trabalhos, por exemplo, de desobsessão, é aquele grupo fixo que se reúne sempre harmonioso, vem bem intencionado, se prepara para ir e está isolado. Então, naquele dia, não se faz um trabalho que venha, que esteja ao lado, que venha interferir. Então, reserva aquele trabalho, porque precisa muito desse controle, né, do ambiente, do meio, né? E aí, eu posso assistir o trabalho? Pode. Eu nunca vi, é uma curiosidade. Pode, vamos lá. Posso levar também a minha família, meus amigos? Pode. Pronto. Vai acabar fazendo com que o trabalho seja prejudicado, porque as pessoas não conhecem, trazem com ela todos os seus desequilíbrios de pensamentos, de sentimentos, que acabam por influenciar. Então, num trabalho mediúnico, por exemplo, de desobsessão, precisa vir alguém que venha com o propósito de aprender, de estudar, não tem problema. Então, vem, entra lá no trabalho, assiste, fora daquela corrente mediúnica, né, do círculo mediúnico, fica de fora assistindo, aprendendo. Mas é uma pessoa, duas no máximo. Agora, à medida que a gente aumenta esse número, né, ainda que bem intencionados, pode influenciar na reunião. Então, por isso a importância de ter um controle sobre o meio onde está ocorrendo o fenômeno mediúnico, né? Agora, a qualidade das manifestações. Então, influencia na qualidade? Claro que sim, né? Se as pessoas que estiverem lá tiverem uma atitude viciosa, indisciplinada, discordam de si, né? Ou então mal intencionado, o resultado é que as comunicações não vão ser boas, né? Então, porque os bons espíritos não vão trabalhar ali, eles abandonam aquele tipo de reunião e fica para quem? Espíritos inferiores, que, como sempre a gente fala, não tem o que fazer, ou tem um propósito de prejudicar aquele grupo mediúnico, as pessoas que estão ali, ou uma pessoa que seja. Então, ela usa o termo abandonar o campo, que é bem coisa de brasileira, né? Do futebol, né? Abandona o campo. Então, e ficam quem? Os espíritos inferiores.
Agora, se essas mesmas pessoas fizerem um esforço para melhorar o padrão vibratório, aí os espíritos de boa vontade podem retornar, pode haver um meio adequado para os espíritos se manifestarem, né? Então, concluindo, né, uma reunião heterogênea, despreparada, vai dificilmente oferecer um meio para bons intercâmbios mediúnicos, para espíritos bons se manifestarem. Então, tem que haver esse preparo, esse ambiente, esse meio bastante apropriado para isso, né? Agora, um grupo esclarecido, conscientizado, aplicado, né, com bons objetivos, buscam trabalhar com perseverança, vão oferecer para os bons espíritos o material e o ambiente apropriados, né? Então, são as recomendações de Kardec. Nós temos alguns grupos mediúnicos que trabalham na mais perfeita ordem, equilíbrio, harmonia, porque é um grupo que só falta, os integrantes só faltam quando há uma necessidade muito grande de faltar, né? Por, assim, por alguma coisa acima da vontade do médium. O motivo de doença, um compromisso, uma viagem, aí falta um ou outro e avisa quando falta. Fala, olha, eu não vou poder ir. Então, as pessoas sabem que tem que contar. E os outros, se porventura tiverem qualquer coisa, dão um jeito, né? E se tem uma agenda um pouco mais flexível, dão um jeito de permanecer, de estar lá, porque sabe que um elemento está fora, ou até mesmo dois, né? Participante. Então, esse grupo harmonioso, esse grupo que trabalha em uníssono, homogêneo, então ele tem grande chance de ter sucesso. E tem, né? Porque assim, o meio realmente ele trata disso, né? Então, as recomendações de Kardec, que ele, né? Quando ele fala do ambiente favorável, a perfeita comunhão de ideias e sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, né? Então, esse assim, é uma família de pessoas, de trabalhadores que estão ali, um favorecendo o outro com esses sentimentos, essa comunhão de sentimentos e ideias. Então, isso se desenvolve com o tempo. Então, não tem ninguém ali que um quer mal o outro. Esse é o grupo perfeito. E esse é o objetivo nosso como seres humanos, como espíritas, né? Então, todo sentimento contrário à realidade renuncia, deixa de lado. Então, ali tem sentimentos envolvidos, tem manifestações de espíritos. Então, a gente não julga, não fica julgando nem espírito nem encarnado. A manifestação mediúnica, a pessoa fica julgando como é que está se dando essa manifestação. Não é contraproducente isso, né? Existe também o desejo de todo mundo de se melhorar, de se instruir, estudar, né? Então, é um aproveitamento muito grande, inclusive dos conselhos dos espíritos, que eles vêm falando isso. Os bons espíritos vêm nos dando bons conselhos, né? E a postura nossa, concentração, silêncio respeitoso, né? Durante a conversação com os espíritos. E silêncio respeitoso não é só o da fala, mas é dos pensamentos. Não ficar aquele pensamento gritante de ficar condenando né, o que está sendo falado, tanto do lado do espírito quanto a comunicação do médium, a atuação do médium. Então, esses são
são as preocupações de Kardec. A primeira, né, no capítulo 16, com relação a esse, é, com relação à perda da mediunidade. E a segunda, com relação à união ali, né, o meio a, influenciando a manifestação, o trabalho mediúnico, né? Então era esse o nosso tema, os dois temas de hoje. Então acabamos fazendo dois capítulos num só, nesse estudo, e vamos seguindo adiante com os próximos. Então eu agradeço e deixo aqui o meu desejo de bênçãos de Jesus para nós todos. Muito obrigado e até a próxima sessão de estudo.